Presidente do Técnico, respeitabilíssima instituição mais que centenária, devo dizer que eu costumo dizer, não é por ter comparecido hoje aqui, o mundo dessa revolução que nós estamos a atravessar é um mundo de engenheiros. Eu só vejo engenheiros, organizações, certamente porque têm, por comparação, um raciocínio mais preciso, diria eu, matemático, e, por outro lado, são bons team builders, é a conclusão a que eu chego, porque não se consideram autossuficientes sobre os assuntos. Mas, dito isto, com muito gosto de estar aqui, ainda por cima ao lado de um jardim que tem um nome muitíssimo difícil de honrar, Jorge Luís Borges, provavelmente um dos maiores escritores do século XX, e um jardim muito bonito, e também uma palavra ao... We have a problem. Mas... Presidente da DSPA, e o meu contributo nesta sessão tem essencialmente a ver com o facto de o coração da competição entre a superpotência incumbente, Estados Unidos da América, e a superpotência desafiante, República Popular da China, o coração dessa competição chamam-se, pode haver muitas definições, tecnologias altamente sensíveis e minerais críticos. Englobando minerais críticos, aqueles que são terras raras, outros que são elementos exteriores às terras raras. É aqui que tudo se vai passar, no essencial, entre os Estados Unidos e a China, e onde a Europa, por desleixo próprio, ficou um pouco, como diria a Sofia Coppola, lost in translation. Não é irreversível, não é irreparável, mas temos pelo menos que ter a consciência de que nos atrasamos. O primeiro, eu daria sobre esta matéria 3 ou 4 pontos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, numa manhã californiana que nós não conseguimos situar, os tech leaders dos Estados Unidos terão aberto a janela e descoberto que os chineses estavam mais perto. Esse é talvez dos fatores que eu considero mais extraordinários na velocidade com que a questão geopolítica evoluiu. Os Estados Unidos sempre deram por adquirido, take it for granted, a liderança tecnológica e, de repente, deram-se conta, sistema científico e sistema tecnológico não são uma e uma só coisa, são duas coisas paralelas. A China falhou dramaticamente durante a pandemia, é o que podemos avaliar do seu sistema científico, nesse aspecto. Não há nenhuma vacina contra o Covid que tenha sido submetida a reguladores internacionais pelos chineses. Foi uma falha grave. Outra coisa é o sistema tecnológico chinês. E aqueles que aprenderam, às vezes, em faculdades, dadas a facilidades de explicação, de que eu ainda aprendi qualquer coisa parecida com isso e rapidamente desaprendi, felizmente. A China copia. Pode ter sido verdade. Foi certamente uma ajuda no caminho. Eles enviam para o exterior entre 600 e 800 mil estudantes por ano. Para as universidades americanas, para as universidades inglesas, sim, até ao momento em que a Inglaterra decidiu com o Brexit fazer uma reinvenção do Império Britânico remetida a 2 ilhas e perdeu grande parte da sua universalidade, mas os chineses fizeram um enorme investimento em formação e em educação superior e hoje têm um sistema tecnológico competitivo. Há 3 institutos que eu sigo com alguma atenção, recomendo que façam o mesmo. Há muitos, mas há 3 institutos que medem a liderança nas tecnologias sensíveis e que chegam a conclusões bastante interessantes. Eu vou ver se consigo passar diretamente para o final da apresentação, não tenho muita esperança, mas
Ela é lenta, é um bocado analógica esta. Mas, esperem aí, queria chegar aqui. Este é o primeiro. Há um instituto australiano, um think tank australiano, muito respeitado em matéria de políticas públicas, que fez aqui há uns anos um alerta que, a meu ver, me parece excessivo. Eu acho que eles fizeram... Dá-me ideia que queriam acordar à força os governos ocidentais. Mas eles têm um Sensitive Tech Tracker, medido por... É um critério possível. Publicações científicas e citações das publicações científicas, muito impressionante. Podem ver, o instituto chama-se ASPI, e é australiano, é um think tank, muito reconhecido, e apresentou que há 2 anos, creio eu, uma atualização do seu tracker que levava a uma conclusão muito simples. A China já está à frente dos Estados Unidos na maioria das tecnologias sensíveis. É provável que seja um exagero, porque o método tem os seus limites, são apenas publicações científicas e citações científicas, já não é pouco. Se for medido por patentes disruptivas, o resultado talvez seja diferente, como verão. Mas a verdade é que num total de cerca de... os Estados Unidos lideravam 57-3 no início deste século. Hoje, os Estados Unidos competem com a China e a China está à frente em 57 dessas tecnologias altamente sensíveis. Se vocês depois forem ver a lista, é uma coisa que impressiona. Porque sendo evidente que, por exemplo, os Estados Unidos, estes números têm a ver com a diferença, com o gap do primeiro para o segundo, ou seja, dos Estados Unidos para a China ou da China para os Estados Unidos. A Europa inexiste nos 2 primeiros lugares do pódio. Às vezes aparece no terceiro, outras vezes não. Mas é evidente que os Estados Unidos ainda têm uma liderança natural no Natural Language Processing. Todos sabemos, quando contactamos com entidades não humanas, com quem é que estamos a falar. Têm uma liderança em vacinas e medical countermeasures. Eu espero que a mania de atacar a ciência e a mania de desprestigiar instituições prestigiadíssimas no mundo científico e académico seja apenas de um mandato. E que os Estados Unidos reencontrem façam a sua própria reconciliação com aquilo que os fez grandes. Mas, coisas que impressionam na liderança chinesa. Estão à frente em high performance, não é de China high performance, é de high performance computing, mas não na computação quântica. É aí que os Estados Unidos partem. O ponto de partida é mais avançado a favor dos Estados Unidos. Nanoscale materials, AI algorithms, genome sequencing. Isto já é muito sensível. E, portanto, este é visto, é preciso perceber que isto é visto da outra metade do mundo, que os europeus têm uma grande dificuldade em compreender que existe e que seja diferente da Europa. Nós temos uma grande mania de achar que os outros têm que ser como nós. E temos levado uns banhos de humildade nessa matéria. Mas isto é visto do Pacífico, de um país-continente, que é a Austrália, que tem medo da China. É um dos países que tem mais medo da ascensão da China. É, aliás, esse um dos problemas geopolíticos que a China tem, porque a China, que usa muito mais o soft power do que o hard power, é provavelmente o único grande país do mundo que teve conflitos e guerras e invasões com todos os seus vizinhos, incluindo a Rússia. Portanto, no Indo-Pacífico há um enorme receio desta ascensão extraordinária da China,
Eu costumo dizer nas minhas orações que dou graças a Deus que Deus, quando criou o mundo, tenha criado os Himalaias, porque são um obstáculo natural ao conflito entre a Índia e a China, porque não é possível manter guerras a 4.000 metros de altura. Mas quando virem um líder indiano na China, ou vice-versa, é mais provável verem a primeira, não se esqueçam que a inimizade estrutural entre a Índia e a China é um dado geopolítico que não é para controvérsia. É assim, e só decisões erradas por parte da administração americana é que podem empurrar a Índia provisória e precariamente para uma aliança oriental, digamos assim. Mas dito isto, esta é uma maneira de medir. O Bruegel Institute de Bruxelas tem uma maneira diferente de medir, não pelas publicações científicas ou pelas citações, mas pelas patentes disruptivas tecnológicas registadas todos os anos na WIPO, portanto, na Organização Internacional de Propriedade Intelectual. E aí as coisas são menos dramáticas, muito competitivas, mas eles fazem uma medição sobre inteligência artificial, semicondutores e computação quântica. Na inteligência artificial, na verdade, e fazem-no não por bandeiras nacionais, mas por brands, portanto por companhias empresariais. Na inteligência artificial, em todos os seus domínios, patentes registadas, na verdade os chineses estão à frente. As primeiras 4 companhias, as primeiras 3 companhias, são os nomes aos quais nós nos devíamos habituar, não devia ser só Alibaba, só porque é simples de pronunciar, mas é Baidu, a Tencent, a Ping An, estão entre as 15 maiores companhias do mundo, neste momento, companhias de internet, evidentemente, e só depois é que chega a IBM americana. Estou a falar de patentes altamente disruptivas, estabelecidas por marca, não por bandeira nacional. Nos semicondutores, a vantagem, curiosamente, é mais equilibrada. Aparece uma europeia, em segundo lugar, e só em quarto lugar aparece a chinesa. Eu acho que a questão dos semicondutores, não há só notícias tristes para o desmazelo da Europa consigo própria e com o mundo em matéria de tecnologia. Também há algumas notícias entusiasmantes. Nós começamos a ouvir falar de uma companhia europeia ascendente, francesa, Mistral. Nós começamos a ouvir falar do interesse das grandes companhias americanas por outra companhia europeia. Eu diria que é uma fortaleza inexpugnável nas cadeias de fornecimento dos semicondutores, que é a ASML holandesa, por causa da impressão em 3D. Os senhores e as senhoras saberão muito melhor o que isto significa, intuitiva e imediatamente. Mas a ASML é determinante para todos os outros que querem ser líderes. E, portanto, as coisas melhoram lentamente. Nós não podemos usar de grande lentidão nesta matéria, porque isto tudo teve, com a digitalização, e vai ter mais ainda com a AI, um fator de aceleração enorme. Na computação quântica, aparentemente, olhando para as tecnologias, a liderança dos Estados Unidos é muito grande. Também não é um facto controvertido. Eu estou apenas a dizer aqui, basicamente concluindo, os Estados Unidos mantêm uma liderança apertada em matéria de tecnologias sensíveis, não têm direito a falhar, porque serão superados se falharem, e a Europa vai ter que fazer um esforço enorme para recuperar do seu atraso. Queria precisamente voltar atrás, porque prende-se com o que vão discutir aqui, prende-se com o que vão discutir aqui o relatório do Sr. Draghi. Eu sou altamente favorável ao relatório do Sr. Draghi, já muito antes dele ter sido feito, tenho imensa consideração por ele.
Já salvou a Europa uma vez, porque senão o euro tinha colapsado, e sem euro a Europa colapsaria, mas é italiano, muito sofisticado, jesuíta, ainda mais sofisticado, e sabe o que está a dizer, e disse a verdade, ponto. Ele foi o primeiro a dizer, se a Europa não acorda, a consequência chama-se declínio. Ou seja, o mundo, como nós todos sentimos, o epicentro de gravidade económica do mundo deslocou-se do Atlântico para o Indo-Pacífico. O Indo-Pacífico representa 49% do crescimento real do PIB do mundo todos os anos. É metade. E o que é que o Sr. Draghi vem dizer? Três coisas que não são muito habituais na discussão no espaço público na Europa. A primeira é que nós temos um problema demográfico muito sério e ou nos deixamos de gritos e demagogias, ou temos que encarar o que é que fazemos numa sociedade europeia que tem 44 anos de idade meridiana. E sobretudo numa sociedade portuguesa que tem 47 anos de idade meridiana. Nós devíamos ouvir muito mais do que ouvimos os atuários e os demógrafos. Eles podem não estar certos nas projeções, por exemplo, até ao final do século. Mas as tendências são inexoráveis, não são matéria de controvérsia. É como os engenheiros. São dados a precisões à centésima. Não há nada a fazer. A gente não pode escrever 142 tweets com 142 caracteres. O mundo não muda por causa disso. A Europa é uma sociedade envelhecida. E a envelhecer. Para vos dar uma medida comparativa, a idade meridiana de um africano são 17 anos. A idade meridiana de um americano, cuja renovação geracional se faz em parte através da imigração e dos casamentos mistos, são algures entre os 30 e os 40. E quem partilha com a Europa um severo declínio demográfico chama-se China, coisa de que nós não ouvimos falar. Mas só para terem uma noção, porque a consequência, imaginem o grau de robotização e de utilização massiva da inteligência artificial que a China vai precisar. Não é só por querer, é por não poder fazer outra coisa. Se a China, se os demógrafos das Nações Unidas estão certos, eles publicam bianualmente relatórios bastante claros, a China, que hoje tem 1.400 milhões de habitantes, terá no final do século pouco mais de 700. Metade da população atual. Conseguem imaginar o que isto significa? Não tanto nos domínios do Estado de Previdência, mas nos domínios da competitividade do mercado de trabalho. Sobretudo porque a China desconhece a noção de imigração. Portanto, não conta com a imigração como uma ajuda. Eu lembro-me sempre, num dos mais fantásticos livros ocidentais sobre a China, do Dr. Kissinger, chamado On China, a certa altura ele cita uma carta de um imperador chinês para o rei da Inglaterra e a carta começa: "O King, O Barbarian." Tudo o que não era an e etno-an, centralidade chinesa, era considerado estranho ou bárbaro. Bom, o primeiro ponto é, nós temos um problema demográfico sério e a idade meridiana dos portugueses, como vos disse, é 47, sempre a subir, e as reversões demográficas, primeiro, a reversão é muito difícil de conseguir, mas estabilizar um padrão e não o deixar agravar, só isso custa décadas. A senhora Merkel esteve 16 anos no poder. Ela tinha firmes convicções em matéria de política familiar e em matéria de política migratória, e o contributo que ela deu em 16 anos foi contribuir para alterar o índice de fertilidade da Alemanha de 1,4 filhos por mãe para 1,6 filhos por mãe. 20 anos. Imigração incluída. Eu não quero sugerir-vos uma meditação que seria pessimista e melancólica sobre o que aconteceria em Portugal, áreas relevantes do nosso sistema económico, como a restauração, a hotelaria, a construção civil, a agricultura, o delivering das nossas
compras eletrónicas, sem imigração. Mas suponho que qualquer um terá consciência disso. Às vezes, quando ouço alguém dizer na televisão os do Indostão têm que ir todos embora, penso, no dia do apagão terão ido comprar pilhas aonde? Então, a gente pede o Uber Eats porque não tem jantar em casa. Chega ao Uber Eats, é do Indostão, o que é que a gente faz? Mandam embora, fica com fome. Às vezes a idiotia ultrapassa um tal nível de... Desculpem esta afirmação que pode parecer arrogante, mas não é. É que a ignorância era bastante discreta, agora é vocal. Bem, desta consequência, este ponto é um primeiro muito difícil. É preciso que políticas de habitação, políticas fiscais, políticas de mercado de trabalho, políticas de conciliação laboral e família, políticas de imigração se alinhem nas estrelas com compromisso em quem pode governar hoje e quem pode governar amanhã e sejam constantes, porque senão não se altera esta tendência. E podem imaginar o que é que significa o Estado social com uma esperança de vida que, graças a Deus, cresceu 14 anos, em média. Nós devíamos ter algum orgulho nisso. Nós, europeus, somos o continente com melhor esperança de vida. Provavelmente com melhores códigos alimentares também. Os Estados Unidos estão abaixo dos 80 anos. E a China ainda mais abaixo. Mas só queria chamar a atenção que nós temos que nos entender num mundo de gritos, temos que chegar a um compromisso sobre a questão demográfica, porque senão ela cai em cima de todos. Segundo ponto, diz o Sr. Draghi, não se fala disto, a Europa tem um gap de produtividade em relação aos Estados Unidos que se agravou. A produtividade por hora trabalhada na Europa é 20% inferior à dos Estados Unidos. No início do século estavam quase alinhados. E depois nós adormecemos e eles avançaram. É aqui que a inteligência artificial, como sabem, sobre isso não há grandes dúvidas ou controvérsias, ou seja, em matéria empresarial e em muitos setores da vida de uma empresa, é muito provável, para não dizer certo, é muito provável que a produtividade seja incrementada por via da inteligência artificial. Sobre isso, é um dos domínios onde não existe controvérsia quanto à consequência, quanto à criação ou destruição de emprego, mas não existe quanto ao acelerador da produtividade nas companhias. Nomeadamente, pelo que tenho estudado e visto, sobretudo no domínio do desenvolvimento do conhecimento da procura e do cliente, onde os ganhos da inteligência artificial são enormes. Bom, sucede que nós temos um gap de 20% em relação aos Estados Unidos por hora trabalhada, mas depois há um gap interno. Portugal tem 75% da produtividade média por hora trabalhada da Europa. Portanto, nós temos um duplo gap. 25 pontos relativamente à média europeia e depois a Europa 20 pontos em relação aos Estados Unidos. A questão da produtividade é uma questão em que à segunda sílaba, quando se diz já estamos a ser assassinados, porque as pessoas recusam-se a discutir isso como se fosse uma pistola em cima de cada cabeça. Não, a produtividade. O Daniel Traça escreveu um livro magnífico, chamado Ambição, onde explica muito bem, em umas 70 ou 80 páginas, porque é que a produtividade é um problema da empresa, do gestor, do acionista, do sindicato, quando é o caso do trabalhador, e não se trata sequer da ideia maximalista de que é preciso trabalhar mais horas. É preciso trabalhar melhor. E é aqui que está o que a inovação pode trazer e o que a motivação podem trazer e o que a formação podem trazer. Para mim, o meu princípio sobre a curiosidade, eu lembro-me sempre, já o citei aqui, ele enganou-se imenso sobre Portugal, mas a marca do envelhecimento é o fim da curiosidade. O Dr. Kissinger escreveu 2 livros sobre a inteligência artificial, um com 99 anos e outro com 100. E aprendeu com o Eric Schmidt, o antigo CEO da Google. E aquilo eram zooms todos os sábados para ele tentar perceber o que ele não percebia imediatamente. Ter curiosidade aos 100 anos e publicar um livro, o último foi 6 meses antes de morrer,
Isso é que é uma medida de como é que pode não se perder o comboio. Portanto, o primeiro ponto chama-se inovação. O primeiro ponto chama-se produtividade. E agora, um que vai direto ao data science, entre outras coisas. Aqui vou ver. Como é que está a inovação no mundo? E é aqui que nós nos perdemos. A Europa devia ter acendido todos os semáforos em 2016, 17, quando a China nos ultrapassou. Estatisticamente, é evidente que nós podemos ter pelo menos 2 passos de distância quanto à integridade do sistema estatístico na China. Mas não há nenhuma dúvida que a China procurou aproximar-se de estándares internacionais. E a verdade é esta. Bom, o país mais inovador do mundo, como a gente esquece disso, e eles fazem muitas coisas que nos ajudam a esquecer isso. O país mais inovador do mundo chama-se Israel. Tem 6% do PIB em setor público e setor privado. No caso, setor privado e setor público, por esta ordem. Tem 6% do PIB em Research and Development, em pesquisa e desenvolvimento. E é daqui que nasce. Se não houver investimento e paciência, porque para acertar é muito provável que seja necessário falhar. E nós agora vivemos numa sociedade, esta sociedade muito virtualizada, impaciente com a falha ou com o insucesso. Tudo tem que ser perfeitinho, nada é perfeitinho. Tudo tem que ser em 24 horas, a inovação não nasce em 24 horas. E a verdade é que o segundo país mais inovador do mundo é a Coreia do Sul, evidentemente. Só gostava de partilhar convosco uma coisa que para mim foi uma grande surpresa. Em 1953, quando se deu a partição das Coreias, o Norte, ou por outra, o Sul era mais pobre do que o Norte e o Norte era mais próspero do que o Sul. Vejam o caminho, 70 anos depois. A Coreia do Norte é um dos países mais pobres e desgraçados do mundo. A Coreia do Sul é o caso da OCDE considerado mais ótimo, se é possível dizer isto, do ponto de vista de transformação de uma economia em desenvolvimento numa economia desenvolvida. By the way, eu acho que é o único país do mundo onde o ar-condicionado nos aeroportos funciona. E tem marcas que todos nós podemos lembrar. Nós podemos. É muito interessante a gente saber sobre um país muito distante o que é que lá nasceu. E, portanto, todos nós sabemos marcas coreanas, ou porque as usamos ou porque já usamos. Eles têm 4,9%, uma aliança férrea entre Estado e setor privado, aliás, criticada por ser tão férrea. Os Estados Unidos, ao contrário do que se pensa, gastam mais em inovação, investem mais em inovação do que em defesa. Defesa 3,4% do PIB, 3,6% em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou assinalar o Japão, porque o Japão, eu tenho uma grande admiração pelo Japão. Os meus pais sempre me diziam que não se conhecia o mundo se não se fosse ao Japão. Eu achei que eles estavam um pouco aliados e tal, mas de verdade, quando eu cheguei ao Japão a primeira vez, fiquei impressionado, como nunca fiquei em lado nenhum outro. Okay? O Japão é a sociedade mais velha do mundo. É o país com mais pessoas de 100 anos para cima. E tem a idade meridiana mais alta do mundo, cerca de 50 anos. Sucede que, sendo a sociedade mais velha, são o segundo país mais inovador. É aqui que é a contradição com a Europa. Nós estamos a envelhecer, já não estamos assim demasiado longe da idade meridiana dos japoneses, mas deixámos de inovar. Eles não deixaram de inovar. É essa a diferença que eu quero assinalar. São segunda economia, terceira em termos gerais, mas segunda economia mais inovadora do mundo, depois a China 2,6% e de repente a Europa 2,3%. Ou seja, sendo práticos, estamos fora do pódio. E os únicos países europeus que estão acima dos 3% ou igual a 3%, que é considerado o patamar de competitividade global em termos de R&D, são os suspeitos do costume. Lembrem-se lá, de onde é que vinha a Nokia? De onde é que vinha a Ericsson? São os nórdicos, belgas e alemães, basicamente. Este é um problema, atenção,
a reversão do nosso declínio de investimento em inovação é muito mais rápida do que a da demografia. A demografia demora muito mais tempo. E é um caso mais difícil porque nós vivemos numa sociedade, no Ocidente, onde a palavra compromisso ou acordo morreu. Só há conflitos, só há gritaria, só há extremos, só há radicalização de tudo. E isto só se resolve com compromisso. E com compromisso constante e estável. Bom, este é mais rápido, se quisermos. Há um exemplo da consequência. Podemos discutir o que é onde é que começa o ovo e onde é que começa a galinha, mas a consequência, 15 maiores companhias de internet e a sua capitalização de mercado. Digam-me lá se vem ali uma bandeirinha europeia. Que estejam lá 10 americanas, não me admira. Que estejam lá 4 chinesas, não me admira. Que esteja lá uma canadiana, também não. A boa pergunta é porque é que nós estamos fora. A primeira companhia de internet, companhia de dados, digamos assim, europeia, é uma agradabilíssima, eu sou frequent user, mas não está nas 20 primeiras, Spotify. Boa música. Isto é a consequência do nosso desleixo e da nossa hiperregulação. Eu faço parte das pessoas que acham que os Estados Unidos deviam regular um bocadinho mais do que regulam, porque senão vão enfrentar um problema seríssimo, e a Europa tem que desregular uma parte do que regula. Porque nós não criamos um ambiente friendly com aqueles que queiram inovar e investir em inovação, ficarem na Europa e preferem ir ou para os Estados Unidos ou para a Ásia desenvolvida. Para o Japão e para a Coreia do Sul, nomeadamente. E isto devia ser um dos nossos mantras, absolutamente. Nós podemos, o que diz o Sr. Draghi é verdade, nós podemos passar a ser como os suíços, prósperos, mas irrelevantes. Podemos fazer essa escolha, não queremos ser mas eu não tenho a certeza que a memória da Europa ajuste a essa modéstia. E, portanto, se queremos ser relevantes, nós temos que inverter o declínio na inovação, inverter o declínio na produtividade e inverter a questão, ou estabilizar a questão demográfica. E, em matéria de inteligência artificial, era aqui que eu queria chegar e terminar. Este é só para terem uma noção, no nosso declínio demográfico, o threshold, quer dizer, o parâmetro que é considerado mínimo estável para a renovação das gerações são 2 filhos por mãe. Não há neste momento nenhum país da Europa que o atinja. Nenhum. O último que tinha e deixou de ter foi a França, imigração incluída. Quando eu nasci, eu era o primeiro de 3 filhos, em média. E quando eu nasci, o primeiro filho vinha quando a mãe tinha, em média, 21 anos, agora 34. Isto são mudanças culturais, porque o fator determinante é a entrada da mulher no mundo laboral e a progressão profissional da mulher. E, portanto, isso não se reverte. Ninguém quer reverter isso. Isso não se muda por tweet. Isto são causas muito profundas, são questões culturais e de sociedade que não se mudam de um dia para o outro. Portanto, só para terem uma noção de como é que as coisas estão em termos europeus. Mas onde eu queria chegar era, peço desculpa, peço desculpa, está um bocadinho lento, mas, ok. Onde é que está? Inteligência, não está aqui. Bom, procurar. Eu acho que na questão da inteligência artificial, por alguma razão que me escapa, não está aqui, na questão da inteligência artificial, eu recomendo sempre que nós não tenhamos e aqui, com certeza compreenderão isso, não se tenha um preconceito positivo ou negativo definitivo sobre tudo ao mesmo tempo. A gente só usa o preconceito no sentido negativo, mas ele pode ser no sentido positivo.
A primeira coisa que é evidente é que nós não paramos a história, não paramos o vento com a mão. Ele acontecerá e a gente ou se desinteressa ou participa e tenta melhorar. Há coisas em que a inteligência artificial, se me dão uns minutos ainda, em que eu acho a inteligência artificial, so far, com resultados absolutamente extraordinários. E dou-vos 2 exemplos. A saúde e o envelhecimento. O melhor antibiótico contra bactérias hospitalares, que é um problema que Portugal, por exemplo, tem, uma taxa altíssima de bactérias hospitalares, o melhor antibiótico foi descoberto por interação entre os cientistas do MIT, os cientistas das farmacêuticas e um robô com inteligência artificial, a quem foram pedidos. O prompt era: analisa-me 60 mil moléculas e dá-me um resultado nunca antes conseguido, sem danos colaterais excessivos. Bem, estou a simplificar, mas estas 3 coisas estavam lá. Saiu a alicina, que era, aqui há 2 ou 3 anos, o mais potente antibiótico contra as bactérias hospitalares. Em matéria de meios complementares de diagnóstico, onde há imensa escassez de recursos, os resultados que se apresentam, eu disse meios complementares de diagnóstico, não disse diagnóstico, isso é outra fronteira e outro degrau. A ajuda que os médicos podem receber é enorme. Para vos dar 2 exemplos na saúde. Dou-vos um exemplo no Japão, que a mim me sensibilizou muito, porque, por razões familiares, tendo um pai com 90 anos, uma mãe com 90 anos, os 2 juntos, mais idosos do que Trump e Biden, eu vivi muito problemas de demência e da deterioração da lucidez humana, se quiserem. E nos últimos 6 anos. E há uma coisa no Japão absolutamente extraordinária. Como eu sou o país mais velho do mundo e o país com pessoas mais velhas no mundo, as pessoas com mais de 100 anos tendencialmente têm demências e dentro das demências perdem a memória geográfica, que é uma das memórias, como sabem, apenas. E se tiverem mobilidade, em todo caso, gostam de passear. Problema, as pessoas que com mais de 100 anos, com mobilidade, mas com perda de memória geográfica, tendem a perder-se, a cair ou a ser atropeladas. E através da cooperação entre os cientistas, os médicos e a inteligência artificial, foi possível chegar a um sistema, que é uma aplicação, que mede preventivamente os passos dados para leste, para oeste, para norte, para sul, com toda a probabilidade por aquele cidadão com mais de 100 anos. A taxa de vidas salvas face ao que acontecia antes é 75%. Porque os enfermeiros chegam lá primeiro. Portanto, eu não sou nada velho do Restelo, reacionário antropológico, sou contra o progresso, nada disso. Não. Eu quero tentar fazer o que eu puder para ajustar as maravilhas da inovação, limitando os seus potenciais defeitos. E, aliás, devo dizer que confio mais na inovação para corrigir a inovação do que nos governos para corrigir o que é que seja. Com toda a franqueza da minha experiência. Eu, no ensino superior, onde eu acho que a questão é séria, porque a questão tem a ver com a integridade académica das provas, já havia uma grande confusão entre googlar e estudar, são 2 coisas parecidas, primas, mas não são exatamente as mesmas. E com a inteligência artificial, a única hipótese de garantir a integridade das provas são exames presenciais e individual assignments presenciais e group assignments presenciais. Isso alteraria o modelo de financiamento da educação superior de uma forma imensa. Mas chegará o dia em que, assim como somos capazes de detectar o plágio, seremos provavelmente capazes de detectar o excesso de perfeição nas provas.
Porque uma das grandes virtudes do ser humano é não ser perfeito. Eu dou-vos onde é que eu acho que as questões da inteligência artificial vão ser severas e muito difíceis. Em tudo o que tem a ver com direitos de autor e direitos de propriedade intelectual. De quem é a minha voz? De quem é a minha imagem? O espantoso, eu digo sempre o espantoso porque eu gosto muito da Frida Kahlo e, portanto, trabalhei no México vários anos. O meu choque com a inteligência artificial foi no Midjourney, que é um competidor do ChatGPT. A imagem, eu acho que melhor. Lembram-se que há uns anos havia umas imagens do Macron com 6 dedos, umas coisas assim exóticas. Hoje em dia já nada é assim. O grau de perfeição é enorme. E eu acho que conhecia quase todos os autorretratos da Frida Kahlo. E de repente vejo no Midjourney um autorretrato absolutamente extraordinário. A única dúvida que me ficou na cabeça foi se aquele amarelo torrado seria uma coisa que ela tivesse feito, como cor de fundo. E eu passei dias a pensar numa pergunta sem resposta. Ela nunca pintou aquilo. E, porém, o prompt é baseado na era da Frida Kahlo, em São Francisco, num determinado momento. Isto é arte ou não? Primeira pergunta. E se isto é arte, quem é que tem direitos de autor? O domínio dos direitos de autor e da propriedade intelectual vai ser um domínio de litigância e arbitragem enorme. Saiu agora a primeira sentença na Califórnia sobre um veículo não tripulado que atropelou uma senhora. Dirigido remotamente, obviamente. O erro do sensor não era um erro pequeno. O sensor achava que a senhora estava a 1 metro do carro. Estava debaixo. A americana. 16 milhões de dólares de... Primeiro, processo concluído em 1 ano. 16 milhões de dólares de multa, perda de licença, podes ir para o Nevada aprender a lição e recomeçar. Esta última parte é que é completamente americana. Reborn. O atual vice-presidente dos Estados Unidos já vai em 3 nomes. Até de nome se pode mudar para recomeçar a vida nos Estados Unidos. Mudar de estado, mudar de casa, mudar de carro, deve ser isso a economia circular. E renascer, fechar as contas e tentar segunda vez. A Europa tem uma atitude mais drástica em relação ao falhanço do que os americanos. Provavelmente porque os americanos são uma sociedade muito recente e nós não. Temos uma grande mochila. Finalmente, domínios como educação superior. Eu posso mudar de opinião sobre o que espero do ensino superior. Hein? Não é para mim nenhum dogma de fé, mas que há um problema possível na nossa frente com a integridade das provas, pode haver, com certeza que pode. A segunda área que eu acho perigosa é a justiça. Eu acho que não há nada. Como motor de busca, as companhias da OpenAI e outras têm um perímetro aceleradíssimo, universal, rapidíssimo, poupam imenso tempo. Sim, não tenho nenhuma dúvida. Segundo, escolher os factos relevantes de um caso para a decisão do juiz, até aí eu vou. Ok, admito. Poupa umas horas largas ao juiz. Escrever a sentença, tenho dúvidas. Porque só se o mundo fosse todo a preto e branco, e não é. Se numa sentença judicial, onde o que estiver em causa for a liberdade ou a privação da liberdade de uma pessoa, eu não tiver um plus, um aditivo de sensibilidade para perceber o contexto, a probabilidade de me enganar é grande. Onde eu acho ainda mais extraordinário, chegará o dia, chegará o momento. Aparentemente, Estados Unidos e China têm um acordo não escrito para que o domínio da inteligência artificial não entre no coração das questões de defesa, e eu acho que por uma razão óbvia, nenhum deles pretende perder o controle. E a aterragem da inteligência artificial na definição do inimigo, na definição das operações, nos alvos, etc., pode levar uma grande superpotência a perder o controle,
E isso é o que nenhuma das duas querem. O domínio que eu acho mais complexo é o da política nas democracias. E eu terminaria com esta reflexão. O data science, a competição tecnológica, a aplicação da inteligência artificial a todos os domínios da nossa vida tem consequências geopolíticas. Nós é que não as vemos. E as consequências geopolíticas passam por isto: controlo de data. Os Estados autoritários fazem isto de uma maneira, os Estados democráticos fazem isto de outra maneira. Hão de reparar que a China, e não é só por paciência oriental, a China não vive a gritaria permanente que hoje em dia existe por via das plataformas digitais e das redes sociais nas sociedades ocidentais. Hão de reparar. Eles têm 30 minutos por semana para estarem à frente do ecrã nessa matéria. E quem já lá deu aulas, que é o meu caso, percebe que as redes sociais para os chineses são um showroom do seu sucesso pessoal. Eu já mudei de carro, já mudei de casa, já viajei para Paris, já estive neste hotel, fui ver aqueles monumentos. Nunca se esqueçam, a China há 50 anos era pobre de Jó. Metade da população não tinha sequer direito à segunda malga de arroz por dia. Eles têm imenso orgulho no caminho que fizeram. E foi um caminho sob um Estado autoritário. Eles têm, aliás, um grande receio histórico da fragmentação do poder interno. Mas o ponto é que é completamente diferente um líder mundial estar em pré-guerra civil diária e permanente, divididos sobre tudo, crispados sobre tudo, a insultarem-se uns aos outros sobre tudo. E o líder desafiante, que é a China, ter uma espécie de estabilidade coerciva. Há muito mais ansiedade hoje em dia na relação entre Estados Unidos e Europa do que na relação entre a Rússia e a China. E, portanto, quando nós começarmos esta só meditação, porque eu não tenho resposta para isto, vai sair daqui a uns dias um livro que eu achei muito bom sobre isso, achei muito bom porque tive que o prefaciar, com gosto, do Adolfo Mesquita Nunes, que é um PIB, Produto Intelectual Bruto, muito bom, e chamada Algoritmocracia. Só o nome é revelador. Quando nós começarmos a receber todos os dias, a todos os minutos, a todos os segundos, no nosso telemóvel, no nosso iPhone, no nosso iPad, no nosso computador, imagens de discursos absolutamente perfeitos, mas que nunca existiram, onde é que está o nosso fact-checker permanente? E quando nós começarmos a receber imagens e vídeos e memes sobre acontecimentos possíveis, mas que não aconteceram, como é que eu consigo não me enganar a tempo? Eu deixo-vos com uma história maravilhosa de um autor que eu gosto muito, o Giuliano Di Empoli, que escreveu, aliás, um livro injusto, mas que se chama Os Engenheiros do Caos, porque há uma engenharia do caos e dá resultado, essa é que é a diferença. No Brexit, e nós estávamos na infância da arte, só estávamos na Cambridge Analytica no tempo, mas primeira grande campanha em democracia em que microdados são usados como propaganda política diretamente para cada um dos 60 milhões de ingleses. Ou seja, é esse lapso. O algoritmo sabe tudo sobre nós. De resto, o algoritmo tem séculos, como sabem. Mas o algoritmo sabe tudo sobre nós. O que nós gostamos, o que não gostamos, o que dizemos, o que não dizemos, onde vamos, onde não vamos, as pessoas de que gostamos, as pessoas que não gostamos, o que nos irrita, o que nos emociona, o que nos faz chorar, o que nos faz rir, sabe tudo. E o que é extraordinário é que era perfeitamente possível, se houvesse uma eleição amanhã, só há daqui a 12 dias, fazer uma mensagem para cada um de vós, baseada no vosso perfil pelos dados que dão, direta, não à vossa racionalidade, mas aos vossos instintos.
com 28 segundos, máximo. Hoje em dia o máximo esforço intelectual permitido são 28 segundos no TikTok, como sabem, incluindo o Parlamento. Mas é como estamos. E não nos damos conta que isso é uma ravina. É uma ravina contra o conhecimento. E sem o conhecimento. E contra a ciência e sem a ciência. Mas, enfim, o meu ponto é, havia uma senhora no país de Gales que tinha enviuvado, tinha uma vida triste e tinha uma panca. Todos temos uma panca. Quem disser o contrário não estará provavelmente a dizer a verdade. E a panca dela eram gatos persas. 15 dias antes da campanha começar, começa a receber no seu smartphone memes e vídeos com este mantra. Europe will ban Persian cat. Vote leave. Nós sorrimos. A senhora ficou ansiosa, inquieta, irritada e votou leave. Aí, há muitas vezes a Comissão Europeia tem umas ideias pouco generosas do ponto de vista da inteligência. Mas ela não tinha nenhuma ideia sobre gatos persas, não tinha nenhuma prioridade, nada previsto sobre gatos persas, era completamente falso. Mas não se esqueçam, ela ia ao veterinário, partilhava fotografias de gatinhos persas, ia comprar à loja dos animais, o algoritmo, o cliente do algoritmo, que é uma noção muito mais importante do que o algoritmo, dirigiu para aquela senhora. A única coisa que a poderia fazer votar no LIVRE era aquele assunto. E assim foi. E, portanto, só vos queria deixar... Eu tenho imensa fé, convicção de que a inovação nos corrigirá a inovação. Mas o problema vai chegar. Que há 15 dias, uma das melhores senadoras democratas dos Estados Unidos, aliás, uma democrata absolutamente centrista, fez uma intervenção no Senado sobre data privacy durante 6 horas, um hearing, e no dia seguinte descobriu a sua intervenção perfeitinha, perfeitinha, perfeitinha. Não havia uma única palavra que ela tivesse dito. E já tinha 1 milhão de viewers. Como é que eu me defendo? Como é que uma sociedade se protege sem cair em censuras, em comissões de verificação que rapidamente viram censura? É muito difícil a resposta. Há, em todo caso, um princípio que talvez nos ajudasse. É que as plataformas digitais que beneficiam desde 1990 de uma total imunidade criminal, artigo 230 da Lei das Comunicações Decentes, assim que se chama nos Estados Unidos, passem a ter algum grau de responsabilidade por aquilo que acontece. A tese deles é interessante, mas já não é verdadeira. É a tese de que as plataformas digitais são um café e o dono do café não tem nada a ver com as conversas que se têm no café. Isso era de antes. Isso foi verdade e é um argumento, mas atenção, há uma coisa certamente que não pode acontecer. A promoção de crimes ou de suicídios ou de atentados ou de atos violentos sem nenhuma jurisdição. Ou seja, eu não posso acionar ninguém, nem posso defender-me perante ninguém, porque é um mundo completamente à parte do Estado de Direito. Isso é que não pode ser. Agora, mais simples de dizer do que de fazer. E eram estas as considerações que eu ia deixar. Fernando, alonguei-me um bocadinho, mas peço desculpa. Muito obrigado.